Deus, Espírito, Senhor. Tu é um Deus vivo, que está sempre no meio da gente. Glória. Meu Deus, nossas orações, Senhor, me responde. Eu creio, meu Deus, que nós oramos com fé, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Glória a Deus. Deus, meu Deus, oh, meu Deus, Glória, glória a Jesus. oh, aleluia, glória a Deus, faz por Deus, Aleluia. Cumprimento a amada igreja, o Pai do Senhor Jesus Cristo também. Mais uma noite de vitória, né? Estamos aí nessa batalha, né? Batalhando para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Nós que aqui estamos, começamos a ver não só as coisas do nosso país, ou daqui só, mas nós temos que observar tudo que está acontecendo no mundo, né? Nós sabemos que os países fortes, né? Que diz que é forte, porque forte mesmo é só Deus. Mas os ditadores que acham que é Deus, que acham que é poderoso, né? Como Nabucodonosor, que um dia fez um pronunciamento e falou que ele tinha feito todas as coisas, e o Senhor já tinha mostrado o sonho para ele da grande árvore, e Daniel interpretou e falou: essa grande árvore é você, rei do Nabucodonosor. E Deus vai fazer essa grande árvore, vai cortar e deixar só o tronco amarrado numa corrente de bronze, e depois essa árvore que simboliza você vai comer 7 anos no meio dos animais, vai criar pelo, vai criar unha, vai criar tudo igual um animal, né? E tudo isso é o que Deus pode fazer com esses ditadores que estão no mundo inteiro achando que é o dono de tudo, e sabendo que o dono de tudo é só Deus. Deus é quem comanda tudo. Então a gente está observando o preparamento da vida de Jesus. Tudo é um sinal, né? Remodo de guerra. Então a Rússia se prepara para lançar armas contra tomar outros países, a China vai tomar Taiwan. Então é uma guerra constantemente que se cumpre a palavra de Deus. Guerra, cada um quer tomar o que é do outro, cada um quer evadir o espaço do outro, e cada um quer sufocar a palavra de Deus, porque todos esses países de ditadores não podem pregar a palavra de Deus lá, não podem ouvir a palavra de Deus, expor. Por que é expor? Porque a palavra vai contra eles. A palavra de Deus é contra os ditadores, tanto nesse país como em qualquer lugar. Se você vê alguém querendo proibir a palavra de Deus, é porque ela está mexendo com ele. Por que é que quem quer proibir pregar a Bíblia fala de Jesus? Porque Jesus é contra os malfeitores, é contra o erro, é contra o pecado. Por que é que as pessoas estão dentro da igreja e muitas vezes não conseguem ficar numa igreja? Porque tem outra igreja que oferece mais facilidade, né? Quantas vezes já aconteceu isso aqui? A pessoa: vou para a igreja de fulano porque lá eu posso beber, lá eu posso jogar, lá eu posso... Mas você não vai poder entrar no céu. No céu só vai entrar os que respeitam a palavra de Deus. Então nós estamos vendo que o mundo está caminhando para cada dia ficar mais difícil as coisas. Alguém vai sempre tentar fechar a boca do crente. Não qualquer um crente, aliás, o cristão. Porque crente está cheio de crente. Crente é quem crê em alguma coisa. Quem crê tem crente na parede, crê nos governantes, crê no público, crê em carro, crê no ser humano, mas não crê em Jesus, né? É verdade, seja, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, que as pessoas não têm entendimento de saber de uma coisa tão simples, tão poderosa. É só você fazer uma análise dos milhares e milhares de ricos que tem à custa da palavra de Deus, né? Não podemos aceitar que nós vemos as igrejas aí ricas, milionárias, os caras estão brincando por dinheiro, andando de saco de dinheiro nas costas, para lá e para cá, e dizendo que é o nome de Deus. Nada. E por que é que acontece isso? Porque na igreja tem mais gente gananciosa do que gente que está preocupada com a salvação. E os gananciosos não vêm numa igreja que nem essa, porque aqui nós não vamos pregar dinheiro, não vamos pregar carro, não vamos pregar casa. Mas as igrejas que pregam carro e dinheiro está cheia, porque é o que o povo quer: carro e dinheiro e bem-estar, como se fosse viver aqui a vida inteira. Amanhã, quantos que morreu e quantos que vai morrer de hoje para amanhã? Sem esperança alguma, porque quem morre sem Cristo não tem salvação, né? A palavra diz isso.
Não é nós que dizemos, mas a própria palavra. Então a gente tem que estar vivendo tempo difícil. Mas hoje é o primeiro dia do culto, e que esse primeiro dia de culto desse ano, que já está se iniciando, e o ano que passou, nunca mais você vai ver, nunca mais vai aparecer um ano igual a esse que passou, porque Deus não faz nada igual. Mudou a data e muda também os princípios, muda também as coisas. Porque o que vai acontecer daqui ao final desse ano para entrar o 2027 vai ser coisas que vai ser totalmente diferente do que aconteceu nesse. Porque tem pessoas que fazem o pronunciamento, dizem esse ano é o ano da vitória. Não, é só conversa. Para ser o ano da vitória você precisa buscar o ano da vitória, que é Jesus Cristo. Mas a pessoa diz, é o ano da vitória, mas ele não quer nada com Cristo, não quer nada com o Senhor, porque a vitória é do povo de Deus. Se você é o povo de Deus, você vai estar incluído na vitória que é a parte dele. Então, a vitória maior do crente não é aqui, mas é nós poder ser arrebatados junto com ele e morar com ele lá no céu. Aí sim, essa é a vitória completa, né? Então nós vamos ler uma palavra bem conhecida no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante. Né? Glória a Deus, aleluia. Quantos irmãos procuram? Não, está fazendo oração. Meu Deus, meu Pai, eu te rogo e te agradeço, meu Pai, por esse primeiro dia do culto de 2026, e peço ao Senhor que o Senhor segure essa igreja durante esse ano. Estamos aqui entrando no próximo ano, no ano já novo, e rogamos ao Senhor que o Senhor continue cuidando de nós, continue abençoando este lugar, abençoando os crentes, os cristãos que aqui estão conosco, abençoando os pastores dessa congregação, abençoando todos que aqui estão presentes, meu Deus, meu Pai. Faz esse milagre sobre ele e usa eles cada vez mais. Pai de poder, Pai de graça, é o que eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai, pedindo pela vida dos pastores, dos membros dessa igreja, de todos os vizinhos, todo esse povo que você venha converter esse povo e fazer cristão, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua santa palavra, Senhor. Conosco que aqui estamos e com aqueles que estamos ouvindo também através do YouTube e do Facebook. Deus de poder, pedimos que o Senhor abra os entendimentos das pessoas para entender que o Senhor está buscando homens que querem morar no céu e quer se converter e fazer parte do reino de Deus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Vamos entrando na palavra 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 em diante, fala assim: e nós, cooperadores também, como ele, vos exaltamos, a quem não recebeis a graça de Deus em vão. Porque diz, houve-te um tempo aceitável, e socorri-te tempos aceitáveis. Salvação, e eis aqui agora o tempo aceitável, as quais agora o dia da salvação, né? Não dando-nos escândalo em coisas alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tomando-nos recomendável em tudo, nas muitas paciências, nas aflições e nas necessidades e nas angústias, e nos açoites e nas prisões, por tumulto, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, e na pureza, na ciência, na longanimidade, na obediência, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela arma da justiça e da direita e da esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como em grandes enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e vivemos, como castigado e não morrendo, como contestado, mas sempre alegre, como
pobre, mas enriquecido. Há muitos como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Então aqui, Glória a Deus. nessa noite, nós estamos vendo a narrativa do apóstolo Paulo, Aleluia. relatando do que ele viveu por causa do Evangelho. Ele está dizendo para nós nessa noite que a igreja do Senhor passa por esse tipo de processo, mas ela não pode recuar e nem pode retroceder nem para um lado nem para o outro, mas tem que continuar firme no chamado, naquilo que Deus colocou a cada um de nós, né? Glória a Deus. Nós, como cooperador, como ele vos exaltamos, que não recebeis a graça de Deus em vão, né? Ou seja, e nós todos que aqui estamos somos cooperadores de quem? Do Evangelho de Cristo, porque recebemos a graça de Deus para nos auxiliar nesse trabalho que Ele colocou para cada um de nós, para nós fazer com alegria aquilo que estamos fazendo constantemente, né? Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, socorrei-te nos dias da salvação, e eis que agora é o tempo aceitável, e eis que agora é o dia da salvação, tá vendo? Coisa maravilhosa. Então, estamos aqui vendo essa narrativa do apóstolo João, do apóstolo Paulo, né? O maior escritor de todo o Novo Testamento, né? Como o pastor Bernardo estava citando ainda agora a respeito dos tempos, e é verdade, o tempo nós não sabemos, por isso nós temos que estar pronto, porque o arrebatamento ninguém sabe. Quem dizer que sabe está mentindo também, né, pastor? Não tem ninguém que tem, nem os estudiosos lá de Israel, os rabinos que dizem que é, porque se esses rabinos fossem espertos e entendidos, eles não tinham expulsado Jesus da sinagoga. Eles, se você for lá em Israel, diz que Israel é uma terra santa, não é? Mas vai lá em Israel falar de Jesus para lá, ver se vocês não matam você. Não é, pastor? Vai lá e prega, que nem nós prega aqui para você ver o que acontece com você. Então tem gente assim, olha, uma caravana para Israel. O pastor que fica com essa caravana para Israel não sabe nem o que é que está fazendo. Pode até acontecer de um dia levar um e alguém que não tem entendimento, chegar lá e começar a pregar Jesus Cristo, os caras matar ele lá e nem voltar mais. Porque eles não aceitam Jesus como o Messias. Ele não aceita, ele diz que Jesus é impostor. Então ele só acredita em outros mandamentos que eles têm lá, né? O Corão, né? E essas coisas em diante, né? Então, se você for falar de Jesus lá, você é expulso de lá, é o Torá, é isso mesmo. Então nós vemos que Israel todos os dias afrontado e guerra para todo lado, cercado, porque foi o que eles pediram e é o que Jesus falou que isso ia acontecer. E isso é um princípio para nós acreditar mais na Bíblia ainda, porque a Bíblia fala desse ser e nós vemos que se cumpre, que está acontecendo isso todos os dias. Pode ligar a televisão, ligar o rádio, ligar o YouTube, que vai aparecer que em todos os países está se levantando para levantar contra Israel, para destruir Israel, né? Sempre está falando isso. E na verdade Israel, o povo do início, já não existe mais, porque Israel está cheio de contaminação lá dentro. Eles fazem coisas fora da palavra de Deus. Eles aceitam um país que aceita toda religião, toda coisa, não tem controle. O que o Senhor quer de Israel não é mais o povo, mas o que o Senhor quer de Israel é o lugar, é a terra. A terra sim, que o Senhor ainda tem guardado, porque essa terra lá em Israel é onde vai ser todo o trabalho que Jesus vai fazer e Deus vai fazer, vai ser lá ainda. Vai ser lá ainda. Quando chegar a hora certa, o Senhor vai fazer tudo lá, porque é lá que vai acontecer os milagres, vai acontecer o trono branco, tudo vai ser lá, todo. Então, mas para isso acontecer, Jesus que vai restaurar Israel ainda. Jesus que vai restaurar tudo ainda, porque está tudo contaminado, está tudo precisando de uma restauração, está precisando de um novo comando em Israel, está precisando de uma liderança que seja voltada
para exaltar Jesus de Nazaré, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui exaltando Jesus de Nazaré todos os dias na nossa vida. Então, Glória a Deus. Paulo, depois que se converteu, ele estava preso aqui, estava sofrendo, pagando o preço, mas exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós aceitamos Jesus para isso, para defender o seu nome, porque vivemos na graça e não mais na lei. Porque se nós estivéssemos na lei, como muitos aí estão ainda, diz que aceitou Jesus, mas estão trazendo a lei de novo. Não fala de Jesus, fala mais do Velho Testamento, e quer aplicar o Velho Testamento nos dias atuais. Não pode. O Velho Testamento é exemplo, é testemunho para nós aumentar a nossa fé, mas tem muitas coisas que não podem ser mais aplicadas nos dias atuais. Você vê o pastor Fernando prega e interpreta dentro do texto outros e outros, mas tem uns aqui que estão pregando aqui e queria interpretar errado, né? Mas graças a Deus. Mas o pastor que entende o que está fazendo, ele sabe como falar do Novo Testamento e resumir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é tudo nos dias atuais. Ele é o cabeça, ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém meu Pai estão por ele. Então é ele que é dado toda a honra e toda a glória, né? Então, não dando nós escândalo em coisas alguma, é o que está falando no 3. Então, Paulo está falando aqui que nós, como cooperador de Cristo, como ministro de Deus, não podemos dar escândalo para que o nosso ministério não seja barrado. Porque o escândalo vai barrar o nosso ministério. Não é, pastor? O escândalo vai barrar o nosso ministério. O que é que está escrito aqui, ó? Né? Não dando nos escândalos em coisas alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, seja barrado. Aí, mas antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendável em tudo. Então, que nós, como ministro de Deus, temos que fazer tudo perfeito, porque se nós somos recomendáveis a outras pessoas nos seguir como ministro de Deus. Como o próprio Paulo falou, seja o meu imitador que eu imite a Cristo. Então, se nós estamos dando o exemplo da palavra de Deus, as pessoas também podem nos seguir e tentar aprender conosco, porque estamos dentro da palavra de Deus, porque aprendemos com os outros. Então, se você é um ministro de Deus que está dando um bom exemplo, com certeza você é uma inspiração para outras demais pessoas. É um guia para outras pessoas. Então, é um guia positivo. Um guia positivo para o reino de Deus, porque tem guia hoje que está guiando as pessoas não para o reino de Deus, mas para o inferno. Então, tem o guia que leva para o céu, porque pastor significa guia. Então, tem guias que estão guiando a pessoa para o céu e tem guia que está guiando as pessoas para o inferno. Ou seja, qual é o exemplo que nós podemos associar? As pessoas estão erradas. E o cara, por causa do dinheiro e por causa da oferta que ele recebe, ele diz, não, irmão, está certo, não tem problema, nós não vamos fazer isso não. Covarde, por causa do dinheiro, por causa da ganância, avarento. Aí a pessoa nem se salva, nem deixa quem quer se salvar. Que nem Jesus falou para os fariseus, só para você, olha, vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam os que querem entrar. Por quê? Quando a pessoa vem pedir um conselho ao pastor, e o pastor sabendo que a pessoa está errada, e tenta passar a mão, tenta dizer que está tudo bem, só porque a pessoa veio dar uma oferta de R$100 ou dar uma oferta lá, e tenta passar a mão por isso, vendendo a obra do Senhor, então desse vai para o inferno, né? Eu estava um dia na igreja, e uma irmã chegou lá para dar uma oferta na igreja, e quando ela pegou o envelope para dar, e apontou para mim o envelope, disse que ia dar oferta, aí o Senhor falou, fala para ela que não é para deixar esse dinheiro aqui. E eu falei lá falar para ela, e ela falou, olha, o Senhor não quer que a senhora deixe esse dinheiro aqui não. Por quê? Eu digo, vai perguntar ele, eu não sei por quê. Se ele falou, eu não vou ser ganancioso, porque a irmã está querendo deixar o envelope. Não sei nem quanto tem nesse envelope, mas se Deus falou que não quer, leva o seu dinheiro de volta. Então, se ele não quer, é porque a senhora sabe por que ele não quer. Então eu não sei de nada. Eu não sei se a senhora está precisando desse dinheiro ou não, a senhora quer dar, mas eu não quero. Deus falou que não era para receber. Se Deus falou, nós temos que cumprir. Aí a irmã foi embora e não falou nada mais, eu não sei porquê, mas deve ter dado tudo certo, né? Então tem gente, aí o cara que é avarento não aceita isso, ele quer, porque ele luta pelo dinheiro.
As pessoas estão doidas por dinheiro hoje, está querendo só dinheiro. E para que nós queremos dinheiro se o dinheiro contamina o homem? Aí de toda espécie de mal. O amor ao dinheiro. Não que o dinheiro é mal, mas a pessoa se torna mal por acreditar que o dinheiro é capaz de salvar ele. Porque você, não é pecado ter muito dinheiro. Não. Você pode ter milhões e milhões de dinheiro. Se o amor não está no dinheiro, você pode ter um monte que tiver. Porque se você não tem amor no dinheiro e você tem dinheiro, você vai ajudar quem precisa. Você vai ajudar, não vai ter o coração preso, você vai ver uma pessoa com fome, você vai dar comida, você vai ver a pessoa precisando de uma casa, você tem dinheiro para comprar, você tem muito dinheiro mesmo, você vai lá comprar uma casa para a pessoa, porque é isso que os ricos deveriam fazer, os bilionários que tem aí. Quantos crentes pagando aluguel, que é crente fiel mesmo, é crente que ora, é crente que está na igreja todo dia, é crente que está ali sendo fiel a Deus, que me merecia, e ele tem condições de ajudar, e ele toma do irmãozinho, coitado que não tem mais ainda, quer tirar até a mão das suas costas, que isso que eles fazem, sendo que aquele irmãozinho paga aluguel, se mata, havendo tem dinheiro para comer, e eles tirando o resto do irmão. Ele poderia, o irmãozinho precisando de uma casa ali, eles têm dinheiro para comprar uma casa e dar para ele, não, vai comprar para os seus filhos, vai comprar para a sua nora, vai comprar para os seus familiares. Isso Deus está vendo tudo. Isso está vendo? Então não adianta o homem ser rico, bilionário, e ele não ajudar aquele que Deus quer que ele ajude. Não adianta. Não adianta. É problemas. Né? Aí no 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade e no Espírito Santo. No amor não fingido. Tá vendo? Tudo isso. Tem que ser puro. Não ter o amor fingido e andar no Espírito Santo de Deus, né? Na palavra da verdade, por porfia, Deus pela arma da justiça e da retidão, a esquerda e a direita, por honra ou desonra, por porfia ou por boa fama, ou como enganando, sendo enganado. Então, aqui o Senhor quer dizer o quê? Que nós temos que pregar a palavra de Deus, porque tem gente que prega por engano, prega por porfia, prega por dinheiro, prega por ganância, prega com mentira e prega com verdade. E qual é que Deus vai receber? O que é de verdade. O que é verdadeiro é o que Deus recebe. Isso é para nós entender que tem pessoas se enganam. O rapaz está pregando a palavra de Deus, e daí? Pregador tem pregador de todos os tipos. Tem pessoas que pregam por dinheiro, como está falando aqui. Outro prega para se aparecer, outro prega por boa fama, quer ter fama. E quantos pastores que é famoso aí, diz, eu tenho milhões de seguidores na internet, eu tenho 20 milhões, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores na internet. E ele se empolga com isso e acha que isso não é na salvação, não. Nós temos que ter Jesus nos abençoando. Nós temos que ser Jesus em nossa vida, Jesus no nosso barco. Isso é o que é interessante, isso é o que é bom para nós. Isso é que vai ser maravilhoso, né? Aí ele continua. Na palavra da verdade, no poder de Deus, né? No 8. Por honra, por desonra, por porfia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos, como castigado e não morto. Então aqui está dizendo aqui, tem hora que as pessoas olham para nós e vê como nós não derrotados, ou nós não castigados, ou nós morrendo, mas estamos vivendo, como vencemos esse ano, estamos no primeiro dia do ano. Então, isso é o que demonstra no meio dessa sociedade, no meio desse mundo no geral, que nós como cristãos estamos aqui e somos fortalecidos pela mão de Deus, pela presença do Senhor Jesus Cristo, e alguém olha para nós e nos despreza, nos humilha, mas você está vencendo com Cristo, porque Cristo está com você, e aquilo que você tiver de alcançar, vai alcançar por Ele, porque Ele é poderoso e é maravilhoso, e quem é verdadeiro, Deus vai cuidar e vai honrar no nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas se nós for fiel a Deus, quem é de Deus, Ele cuida, como está escrito na carta do apóstolo Pedro, que diz que Deus cuida do seu povo como o Salvador cuida do bezerro. Ele diz que nós temos que estar atentos constantemente para que não percamos as bênçãos do Senhor, né? Como castigado, mas sempre alegre,
como pobre, mas enriquecido em muitas, como nada tendo e possuindo tudo. Tá vendo? Então, é o que Paulo estava narrando aqui e dizendo, né? Tem outras passagens que Paulo falou que nós, os cristãos verdadeiros, somos como os tecos dessa terra, ou seja, como as fezes dos animais, né? Ele quis falar isso, né, pastor? Que nós somos como as fezes dos animais, sem valor algum, porque o povo de Deus era considerado dessa forma. Então, hoje a gente vê pessoas atrás de fama. Paulo está dizendo aqui, Paulo não está falando nada de fama aqui. Paulo tinha mais fama quando ele era o malfeitor, porque ele tinha autoridade, do que quando ele aceitou Jesus. Que quando ele aceitou Jesus, ele perdeu essa fama que ele tinha e virou um cordeirinho. Essa fama de valentia, ele era valente, era o cara que saía para matar os outros, chefe ainda, que ia lá no comando de tudo, e ele agora virou um cordeirinho depois que conheceu Jesus, e agora ele se rebaixa de uma forma que ele diz que nós, como os servos de Deus, era considerado como o esteio da terra, né? E Pedro, você vê que Pedro também relata a mesma coisa, que ele diz que nós que temos nossas mulheres, nós que temos nossa família e não temos direito de andar com elas, porque parece que naquele tempo não podia, eles não andavam com as mulheres, as mulheres ficavam em casa dela e eles andavam sozinhos fazendo a obra do Senhor, né? Porque não tinha um recurso, não tinha um apoio suficiente para andar. Não tinha. Aí ele diz, olha, nós, é por isso que ele diz, nós que deixamos mulher, deixamos família, deixamos casa, deixamos terra para seguir Senhor. O que nós vamos ganhar? E Jesus fala, não, nessa vida você vai ganhar 100% e depois a vida eterna. Depois ele completa isso, Jesus fala isso para ele, né? E consola eles. E é isso que acontece. E hoje, por que é que as pessoas enganam as pessoas? Porque é mais fácil enganar para alcançar bem financeiro do que falar a verdade. É verdade. Porque falar a verdade, você falando a verdade, o que você vai ganhar? Nada. Não ganha, sabe o que? Crítica. Nós falamos a verdade todos os dias aqui, quantas vezes a gente é criticado? As pessoas falam mal do pastor, arruma confusão por lado da gente, diz que a gente está fazendo coisa que a gente não está. E você sabe que uma palavra errada, ela vai na mente da pessoa, e a pessoa passa a acreditar numa coisa que não é verdade, né? Porque é isso que a política faz, é isso que os políticos errados fazem. Eles começam a falar uma coisa, a mesma coisa, diz que quanto mais fala, mais dá credo àquela mentira. E quanto mais vai falando, mais dá o credo ao erro. E daqui a pouco a pessoa está batendo na esposa, a esposa está batendo no marido por uma palavra que realmente não foi, ninguém nem sabe, mas por todo mundo está falando. Aí se torna aquela coisa, Maria vai com as outras, né? Que hoje as pessoas, a maioria dos crentes são Maria, vai com as outras. Você está vendo uma multidão ir para um lugar e não quer nem saber aonde que vai dar aquilo. Eles querem ir também junto. Porque diz, aí não é dele, os exemplos, que Jesus fala dos exemplos, que igreja que prega a verdade é 3, 4 pessoas do caminho. Mas a igreja que prega a verdade, você vê os exemplos que eles dão na internet, aquela multidão, né? É batendo um no outro, batendo naquele montão de gente. Aí chega lá na frente, está o abismo, ele cai dentro do abismo. Por quê? Mas a igreja que prega a verdade é 3, 4, mas lá na frente está o caminho de Deus, está a receber a Deus. Por quê? Porque as igrejas que pregam a mentira que é só a multidão. Porque, vamos comparar, uma igreja com 1.000 pessoas, eles pedem dinheiro, começam a pedir 1.000 pessoas, se não der R$1, já é R$1.000. Se der 2, já é R$2.000, se der 3, já é R$2.000. Eles não querem só isso. Eles, na verdade, uma igreja que tem 1.000 membros, eles arrancam mais de 20, 30 mil reais cada culto. Eles arrancam esse tudo. Então, quando eles arrancam esse dinheiro, aí está lá no livro de Isaías 56 e 10, que fala que esses são lobos devoradores, os pastores lobos devoradores que arrancam as ovelhas e eles esperam a reunião sempre se diz, olha, nós estamos ricos e estamos ficando cada vez mais ricos. Vamos beber bebida forte, vamos comer, vamos farrear, e amanhã esses irmãos trazem outro dinheiro para nós do mesmo jeito que trouxeram hoje. E é isso que acontece. Agora, por quê? Por falta de conhecimento. Os irmãos não têm conhecimento que ele está enriquecendo pessoas que Deus não está no negócio. Você vê uma igreja bilionária por aí, aí você anda na rua, a rua está cheia de pessoas passando fome, que não tem uma moradia, que não tem nada. A gente sabe que eles procuraram, mas a igreja não é para apoiar também? A igreja que tem condições não podia apoiar? Não podia fazer alguma coisa para essas pessoas? Mas não faz.
Ele não faz. Mas eles estão ricos, bilionários. Eles fazem por eles mesmos. Então o que significa isso? Na palavra de Deus está escrito bem claro. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico se salvar. Ou seja, Deus está falando do rico. O rico não é o rico empresário que está lá, que tem sua empresa, que está rico, não. Deus está falando dos pastores que se tornaram empresários, dono de avião, dono de canal de televisão, dono de império nessa terra, bilionário, rico, podre de rico. Esses pastores, a palavra diz, nunca vão ver o reino de Deus, nem eles, nem os seus seguidores. Não é só não, porque em Mateus, Jesus deixou bem escrito que quem segue o falso profeta é réu do inferno 2 vezes mais do que o próprio profeta. Pessoas, membros de igreja, que não tem salvação, vai se tornar réu do inferno 2 vezes mais do que o próprio pastor que está errado. Está lá em Mateus escrito isso. Então não adianta a pessoa seguir o falso profeta e dizer assim, não, quem faz errado é ele, você é pior do que ele, você está seguindo errado. Você não vê no mundo real, quando a pessoa anda com o ladrão, ele não vai preso porque está andando com o ladrão. Se ele estiver perto do ladrão, a polícia chegar na hora, ele vai preso. Ele vai preso porque ele estava andando perto de uma pessoa que é ladrão. É dessa maneira. Então não precisa. É só. Então, da mesma forma, é o mundo de hoje. Então, nós vemos, eu fiquei, há 15 anos atrás, eu cheguei em uma certa igreja, e eu fui na igreja, e eu cheguei lá 7 horas da manhã na igreja. Começou o cara a falar, e o cara falava 2 palavras, pedia dinheiro. Falava mais 3 palavras, pedia dinheiro. Eu sei que eu fiquei lá, na hora que eu fiquei, pediu dinheiro umas 10 vezes. Aí, quando eu olhei para cima do púlpito do cara, que eu vi o cara, negócio a prova de bala, eu digo, saí de lá imediatamente. Porque é isso. Agora os cristãos não têm entendimento. O cara que diz que é de Deus, ele está em cima do púlpito com a proteção de prova de bala. E o povo não consegue ver isso. Aí você diz, Jesus andou com nada protegido de bala aqui na terra? E tem um monte de crente que não tem entendimento defendendo esse tipo de líder, né? Para mim é um falso profeta enganador. Nunca mais pisei nessa igreja até hoje, porque eu vi que era mentira. Que mentira é essa? Que enganação é essa? Né? Eu fui uma vez também lá, eu não sei qual é que você está falando. É uma coisa terrível. Antes de começar o culto, e ali tinha, acho que tinha mais de 10 mil pessoas. Ninguém bate no outro. Antes de começar o culto, acho que teve não sei se foi 5 ou 6 ofertas tiradas. É isso mesmo. Como é que pode uma coisa dessa? Aí você vê, o que nós estamos fazendo aqui é ensinando o verdadeiro evangelho de Deus para as pessoas. Agora, muitos, se é de abraçar o que nós estamos fazendo aqui, nos apoiar, não. Eles ficam criticando. Ah, igreja boa é a minha igreja. Igreja boa por quê? Porque você bebe lá dentro, o pastor, no dia da festa, se ele abre a igreja para adorar a Deus, vai beber junto com os irmãos. Que exemplo de pastor é esse? Está cheio de pastor, ele diz que é pastor, aí no Natal, no Ano Novo, ele vai beber cachaça junto com os irmãos, oferecer bebida, oferecer tudo. Então, é esse tipo de igreja que as pessoas querem servir. E quer dizer que vai se salvar. Não tem salvação. Não tem salvação. Isso é impostores puros, né? Eu fiz uma viagem para o interior, levar uma equipe de pastor, uma vez, lá em Sorocaba. E eu estava animado no caminho, eu estava até animado, porque eu cheguei lá, eu parei o carro lá, que desceu os pastores, e entrando lá numa sala lá, estava uma mesona grande lá, cheia de comida, o cara bebeu, abriu logo 3 litros de vinho, eu digo, sangue de Jesus tem poder. Aí me convidaram para sentar na mesa, eu digo, não senta nessa mesa não. Ah, pastor, não sei o quê, você sabe que Jesus transformou água em vinho, eu digo, vocês usam esse termo aí? Eu só vou levar vocês de volta que eu já trouxe, então eu ia deixar vocês tudo aí. Falei para ele lá, eu estava com o carro de uma empresa aí, então eu estava sendo motorista do carro, então tive que aguentar e esperar para voltar. Mas saí daquela sala, deixei lá, aí eu estava com outro irmão, fomos lá andar debaixo de umas árvores, fomos morar por lá e deixei eles lá. À tarde, quando deu hora, eu vim pegar eles, mas jamais. Então, o cara disse que é cristão, representando o reino de Deus, aí vai tomar cachaça e dizer que é em nome de Deus. Você vê a hipocrisia que é. Já fiz muito curso de teologia também, nos cursos de teologia tem muito isso. Você faz, chega no final de tudo, os caras bebem. Então, irmão, nós temos que ter cuidado, que está cheio. Quando eu falo aqui que 80% das igrejas são falsas, mas só nós vídeos são verdadeiros, eu estou falando do que eu tenho conhecimento. Porque quando o Senhor fala que é mais fácil passar o cabelo no fundo do agulha do que eu te salvar, ele está dando a resposta.
E eu estou dizendo que é uma agulha de verdade, não, porque nós sabemos qual é o estudo, esse estudo aí. É um lugar chamado fundo de agulha que não passava o caminho com a carga. Mas ele está dizendo que é a dificuldade para um rico ser salvo. Que o rico não vai ser salvo, o rico que adquiriu o seu dinheiro roubando os irmãos. Ele tá falando, o Senhor deixou isso na palavra, ele não está falando do rico empresário que emprega gente, não. Né, pastor? Ele está falando dos crentes, dos pastores que se tornaram ricos e empresários no dia de hoje, à custa dos irmãos que estão levando dinheiro para eles e acham que estão fazendo uma boa coisa. Não, não está fazendo nada. Estão destruindo a obra do Senhor e achando que está fazendo alguma coisa. Porque o Senhor. Agora a igreja que prega a verdade, eles não querem ajudar. A igreja que começa com Deus, eles não levam nada. Chega lá, você vê como que é diferente, né? Nós estamos aqui lutando com a verdade, as pessoas querem nos parar. Mas não vai parar, porque o que é de Deus não para. Jesus, ninguém conseguiu parar ele, e também não vai conseguir parar eu nem você. O que nós temos que fazer é continuar louvando a Deus. Porque o que vai aparecer? Porque aparece gente dizendo assim: irmão, você está naquela igrejinha? Digo, estou lá e graças a Deus que lá tem a verdade. Porque você está na mentira e você não quer. Porque aqueles que não querem vir aqui está na mentira, está na mentira. Aí fica julgando nós que aqui estamos. Nós estamos fazendo certo. Aqui nós não ensinamos ninguém a fazer nada errado, nós ensinamos a pessoa seguir o caminho de Cristo. Glória a Deus. E também, nem todo mundo vai conseguir ficar com a gente. Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores que Deus tem segurado aqui. Porque aqueles pastores que estão comigo é porque são de Deus. São de Deus, porque aceitam a verdadeira palavra de Deus. Estão aqui fazendo a obra do Senhor. Então eu tenho certeza que Deus vai usar eles cada vez mais. E tenho certeza que o milagre vai acontecer. Porque é isso que Deus quer. Então, como Paulo está citando aqui da sua dificuldade, da sua trajetória, do seu sofrimento por causa da obra do Senhor, ele está falando a nós aprender que somos necessitados de alguma coisa, mas ao mesmo tempo somos ricos pelo poder de Deus, porque Deus tem tudo. Deus é dono de todas as coisas. Às vezes nós estamos necessitados de uma coisa aqui, Deus usa alguém para vir até você e lhe abençoar, né? Como Pedro recebeu a resposta de Deus, porque Jesus falou: olha, nesse mundo vai receber 100 vezes mais e depois a vida eterna. E teve um tempo que Pedro alcançou esse objetivo. Quando Deus levantou ele como pastor e ele colocou as pessoas para trazer os mantimentos, trazer as condições financeiras aos pés de Pedro, já jogar tudo aos pés de Pedro. Começou a ser o administrador financeiro da obra de Deus naquela época, e nessa hora Pedro estava tudo com as coisas na mão dele, né pastor? Estava tudo administrando na mão. Foi tanto que chegou Ananias e Safira com aquela mentira que disse que vendeu a fazenda por uma parte e a propriedade por outra parte, enganou e morreu ele, depois morreu ela, né? Então tudo isso aconteceu. Então Deus honrou e honrou Pedro de uma forma tão grande que até a sombra de Pedro curava. Você vê o que Deus fez. Deus honrou. Então isso serve de exemplo para nós, que quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. O que nós precisamos ter é paciência, porque a paciência alcança a beneficência. A paciência vai alcançar os objetivos que Deus tem para entregar na minha e na sua mão. Então vamos confiar no Senhor, vamos fechar a boca dos contradizentes. O Senhor disse que nós temos que ter palavra para fechar a boca dos contradizentes. Quem são os contradizentes? Aquele que vem falar mal do pastor, vem falar mal de você, vem falar mal do outro. Você tem que fechar a boca dele, em nome de Deus. Cala-te, Satanás, porque você conhece a história, você conhece a igreja. Como é que você fala uma coisa que você não conhece? Você não está lá porque você é covarde, você não tem coragem de ouvir a verdade e você não quer a verdade. Porque quem quer a verdade vai estar no lugar onde se prega a verdade. Quem quer a verdade vai seguir Jesus de Nazaré, porque Jesus é verdade, né? Então nós estamos aqui para defender a verdade e para anunciar essa verdade enquanto nós vivemos, porque a igreja é a verdadeira palavra de Deus. Jesus morreu naquela cruz para dar a graça, derramar a graça em nossos corações. Então que a graça do Senhor esteja derramada sobre nós, e que nós temos força de dar procedimento nesse primeiro dia do ano que está hoje aqui, que o Espírito de Deus venha derramar força no coração de cada um. Deus venha derramar unção na vida de cada um de hoje. Eu ministro as bênçãos do Senhor sobre os pastores que aqui estão, o pastor Fernando, o pastor José Ferreira, os obreiros que aqui se encontram, a missionária Maria, todas as missionárias que aqui se encontram, que Deus venha derramar unção, derramar poder, que esse ano eles possam ser muito mais usados do que foi o ano que passou, porque Deus há de cuidar, porque quem está com Deus sempre vai ter o auxílio do Senhor. Quem está com Deus, não é o ano vai sempre ser agradável, porque Deus vai cuidar. Como Ele cuidou desse ano que passou, creio que agora vai ser muito mais, porque Ele vai nos aperfeiçoar cada dia mais, no nome de Deus, Senhor, Salvador. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Então, com essa palavra nos vossos corações, e vamos estar orando para nós ir embora para nossas casas. Meu Deus e meu Pai,
Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por a tua santa palavra. E pedimos que o Senhor nos conceda as bênçãos sobre nós, esse primeiro culto, Senhor, desse ano. O Senhor vai abençoar esse bairro, Jardim Itapuã, aqui, amado, todo-poderoso, essa rua, do o primeiro, do começo até o fim, que as forças das trevas tenham a sua força. O Senhor venha converter essas pessoas, converter na frente, na esquerda, na direita, Pai. Faz milagre neste lugar, Pai, e prospera essa pequena igreja. Eu ministro a prosperidade desse lugar, em nome de Jesus Cristo, e todas as pessoas que aqui se encontram, Pai. Eu quebro as forças do inimigo contra esse lugar e declaro essa igreja abençoada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro esse lugar cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. Eu peço, Senhor, que a partir de hoje seja diferente desse lugar, que a prosperidade do Senhor, o milagre do Senhor venha cair sobre aqui e nós venhamos ver as glórias do Senhor nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Pai do poder, Pai de graça, derrama o sol sobre cada um que se encontra, derrama o teu poder, meu Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e teu caminho. O Pai do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Pastor,